Olá, bem-vindos à última videoaula do curso de Aprendizado Profundo. Nessa videoaula a gente vai fazer uma apresentação um pouco mais filosófica e menos técnica sobre alguns conceitos relacionados ao desenvolvimento futuro e os possíveis impactos que esses modelos de inteligência artificial, em especial de aprendizado profundo, possam vir a impactar o desenvolvimento da nossa sociedade. Especificamente, nós vamos falar então do impacto da IA na sociedade e na indústria, o que esperar do aprendizado profundo no futuro, ética e IA responsável e algumas questões em aberto que precisam ser debatidas, amplamente debatidas pela comunidade, pela sociedade, pela comunidade acadêmica, pela indústria, de tal forma a criar sistemas que venham a colaborar com o nosso dia a dia e não prejudicar o nosso dia a dia. A gente sabe que qualquer mudança tecnológica grande pode trazer mudanças significativas para a sociedade, desde o advento da imprensa ou o próprio desenvolvimento da energia elétrica, trouxeram impactos significativos no meio, como na forma que nós vivemos, da forma que nós trabalhamos, na forma que a nossa sociedade é conduzida. Inclusive o Andrew Ng, que é um dos grandes nomes dentro da área de aprendizado profundo, ele citou numa entrevista que a IA é a nova eletricidade, ou seja, aquele mesmo impacto que a eletricidade trouxe lá no começo do século XX, a inteligência artificial está trazendo no século XXI. Ou seja, algo que vai ser disruptivo, algo que vai mudar a forma como nós trabalhamos, como nós agimos e assim por diante. Então, assim como a eletricidade alterou a sociedade lá no início do século XX, a IA está mudando a indústria e a nossa sociedade neste século. Nós temos tecnologias disruptivas em diversos cenários, como a automação e diagnóstico, como era feito antes, como é feito hoje, utilizando mecanismos de IA, de aprendizado profundo, geração artificial de padrões e de dados, o que é bastante complicado até. A gente tem a geração de pessoas hoje que não existem, falando com uma voz que não existe, de maneira totalmente automática, com o objetivo de enganar pessoas e assim por diante. Desenvolvimentos na área de processamento de linguagem natural, o próprio ChatGPT está aí para afirmar isso. E o que é interessante é que boa parte desses modelos, grande parte desses modelos, tem como base um modelo de aprendizado profundo. Bom, o que são os modelos de aprendizado profundo, né? São sistemas treinados com grande base de dados e podem realizar diversas tarefas surpreendentes, como a gente já vê no nosso dia a dia. Diversos assistentes virtuais, como a Siri, Alexa, o Google Assistant, diversos sistemas de recomendação que também utilizam técnicas de aprendizado profundo, seja um site da Amazon, sistema de recomendação do YouTube, Netflix, Facebook e assim por diante. O próprio ChatGPT da OpenAI, que é uma ferramenta que está sendo bastante discutida pela sociedade, até os impactos dela com relação à própria forma de ensino que a gente adota hoje nas escolas, na universidade, está sendo impactada por esse tipo de ferramenta. O Deepface do Facebook, no qual ele é capaz de reconhecer pessoas em fotos e fazer rotulações automáticas, dentre diversas outras aplicações. Então, o que esperar do futuro da área de aprendizado profundo? Vamos considerar que o hardware ele vai continuar sendo avançado. Cada ano que passa, a gente vai ter hardwares mais capazes, GPUs melhores, mais memória. Então, o hardware pode não ser limitação. Cada vez a gente vai ter hardwares mais eficientes, de tal forma que o que não é possível hoje pode ser que seja possível amanhã. A gente tem um aumento contínuo do volume de dados. Hoje tudo que a gente faz gera dados, seja um celular, seja um relógio inteligente, um dispositivo doméstico, sensores, tudo está gerando dados. Então o volume de dados está crescendo de uma forma absurda, sem precedentes. E o surgimento de novas técnicas de aprendizado profundo. Em especial, uma atenção bastante grande deve ser dada ao aprendizado por reforço, uma vez que ele pode vir a superar algumas limitações que nós temos no aprendizado supervisionado. O que nós temos, então? Modelos possivelmente mais capazes, modelos mais complexos, capazes de resolver tarefas ainda mais complexas, possivelmente a IA superando a capacidade humana. Claro que isso aqui é uma conjectura, a gente não sabe se isso vai acontecer ou não, mas está sendo amplamente discutido pela sociedade, a ponto de nós chegarmos no que alguns definem como sendo a singularidade tecnológica, que vai ser aquele ponto no qual o sistema de IA ele vai passar a se auto-adaptar. Ele não vai mais depender do humano para evoluir, ele vai poder evoluir de maneira própria. Então, qual vai ser o impacto disso? O que pode acontecer ao atingirmos a singularidade tecnológica? Então, alguns perigos, né? Nós sabemos que esses avanços, a área de aprendizado profundo de IA, ela é espetacular e melhora nossa vida, melhora nosso trabalho em diversos aspectos. Por exemplo, a gente pode melhorar melhorar a qualidade de vida e mesmo salvar vidas com sistemas diagnósticos mais eficientes. A gente pode otimizar processos mais diversos cenários, evitar trabalhos que são perigosos, utilizando robôs para fazer isso de maneira autônoma. Só que também podem trazer diversos riscos. Por exemplo, quebra de privacidade e segurança,
discriminação socio-racial por sistemas de IA, aumento do desemprego em função do avanço tecnológico, geração de propaganda de fake news, ou seja, a gente pode colocar máquinas hoje criando textos falsos com o objetivo de enviesar o pensamento de um dado grupo de pessoas, ou mesmo da população como um todo. Então, quem detém essa tecnologia ele pode ter vantagens sobre outros grupos que não detêm essa tecnologia. Criação de armas letais autônomas, isso é um tema bastante debatido também nos últimos 10 anos. A gente tem drones hoje com sistema de reconhecimento facial, então o que me impede de colocar uma arma num drone que vai sair procurando uma pessoa e cometer um crime? Então são temas aí que podem ser bastante complexos, que são bastante complexos e precisam ser debatidos pela sociedade. Algumas questões éticas envolvidas no desenvolvimento de algoritmos de IA. Viés e discriminação, então os algoritmos podem ser enviesados, resultando em decisões discriminatórias em diversas áreas como emprego, habitação, crédito. Se a gente treinar um modelo, por exemplo, de atribuição de crédito com um conjunto de dados que está enviesado, esse sistema vai ser enviesado. Então, como controlar isso? Como criar um sistema que seja ético? Privacidade e segurança, tudo que nós fazemos hoje gera dados. Seja no meu celular, relógio inteligente, como eu já comentei. O que essas empresas fazem com esses dados? É algo que precisa ser considerado também. Uma vez que eu tenho dados meus sendo fornecidos em tempo real, pode ser que aumente a minha vulnerabilidade se aquele dado for mal utilizado. Responsabilidade, né? Quem que é o responsável caso uma decisão de IA seja equivocada? Um carro autônomo está dirigindo e atropela alguém, de quem que é a responsabilidade? São questões em aberto que nós não temos respostas muito claras ainda, a gente precisa de legislação específica para isso. E não é tão simples fazer uma legislação nesse contexto. Transparência e explicabilidade. Diversos modelos, em especial os modelos profundos, são caixas pretas. Ou seja, eu apresento uma entrada, ele gera uma saída. Mas por que ele gerou essa saída? Eu estou fazendo uma análise de crédito num banco e minha análise de crédito é negada. Por que ela foi negada? Se eu tiver uma rede neural por trás, dificilmente eu vou conseguir explicar o porquê que aquele crédito foi negado. Eu simplesmente tenho a resposta, foi negado ou não. Então, a conseguir abrir essa caixa preta, conseguir explicar o que o modelo de IA, o que o modelo profundo está prevendo, como que ele está fornecendo a sua resposta, é algo bastante importante também. Autonomia e controle. Então, a gente sabe que à medida que a IA vai se avançando, chegando naquele ponto da singularidade tecnológica que eu comentei, pode ser que a decisão desses sistemas e a própria evolução dos sistemas não dependa mais dos humanos. Ou seja, o sistema passa a se evoluir de forma autônoma. Qual que vai ser o impacto disso? A gente pode definir questões sobre quem controla essa tecnologia e qual que vai ser o impacto dessas pessoas perante a sociedade, perante um grupo maior de pessoas. Como já falei também, impacto no emprego, né? A automação impulsionada pela IA tem potencial de eliminar diversos empregos. A gente tem um chat GPT hoje que faz textos automáticos, então talvez trabalhos, por exemplo, que seria a geração de um texto para um ambiente específico, pode estar sendo substituído por um sistema automatizado. Então, como lidar com essas questões? Aqui uma questão importante também, se a gente pegar a mesma imagem, a mesma foto do lado esquerdo e do lado direito, para um sistema de classificação do que eu tenho apresentado na foto. Se eu tenho essa foto do lado direito, para uma dada cor de pele, o sistema classifica isso como sendo uma mão e como sendo uma arma. Se eu tenho uma outra cor, se eu simplesmente pego a imagem e troco a cor da pele, o sistema já classifica como sendo uma mão, claro, tem uma mão nas duas imagens, e como um monóculo. Ou seja, em função da cor de pele, aquele objeto que a pessoa está segurando, em um caso foi classificado como uma arma, num caso foi classificado como monóculo. Ou seja, o sistema de IA está enviesado, ele tem uma espécie de preconceito embutido nele. Então, como lidar com os sistemas, como criar sistemas que sejam capazes de lidar com esse tipo de problema. Observem que eu estou falando mais questões do que respostas, porque muitas dessas questões nós não temos respostas. Então, são coisas que serão debatidas ao longo dos próximos anos, das próximas décadas, referente ao desenvolvimento e aplicação desses modelos no nosso dia a dia. Então, de forma geral, o desenvolvimento de sistemas de IA, de modelos de sistema profundo, devem ser guiados por diversos princípios rígidos. Por exemplo, garantir a segurança e equidade. Eu tenho que evitar que aquele tipo de preconceito não apareça. Respeito à privacidade e segurança dos dados. Eu estou coletando dados, o que eu faço com esses dados? Reconhecer implicações legais e políticas. Aquele carro autônomo que atropelou a pessoa, de quem que é a responsabilidade? Então, isso tem que ser bem definido. Oferecer transparência, ou seja, eu preciso saber por que o modelo tomou aquela decisão. Eu preciso, de alguma forma, interpretar aquele modelo. Refletir sobre a diversidade e inclusão. Sustentar direitos e valores humanos. Então, são princípios rígidos que a gente deve considerar ao criar sistemas de aprendizado de máquina, de inteligência artificial como um todo. Com relação à transparência, ou seja, a explicabilidade do modelo, tem uma área de pesquisa inteira chamada Explainable Artificial Intelligence, com a sigla SHAI,
que o objetivo dessa área de pesquisa é justamente pegar um modelo profundo, um modelo de aprendizado de máquina, e abrir esse modelo, tentar entender como que ele está gerando aquela saída a partir de uma dada entrada. Então, a gente precisa criar novos métodos que permitam que esses modelos sejam facilmente interpretáveis, facilmente explicáveis para o ser humano que está utilizando ele. Ah, eu tive uma resposta sim. Por que eu tive a resposta sim? Por que eu tive a resposta não? Então, criar métodos capazes de extrair esse tipo de informação é bastante importante. Então, a gente precisa criar métodos capazes de explicar como o sistema de IA tomou sua decisão a partir das entradas recebidas. Sem essa transparência, a gente tem um risco maior no desenvolvimento de sistemas. E principalmente a questão da observação desses aspectos mais negativos da IA. Então, reforçando a necessidade da gente criar sistemas que sejam interpretáveis. Como a gente tem sistemas cada vez mais complexos, com maior número de dados, quantidade gigantescas de parâmetros, a gente vai ter cada vez mais dificuldade de identificar como que o sistema está mapeando aquela entrada naquela saída. Então, observe que a gente precisa cada vez mais explicar o modelo, só que os modelos estão cada vez mais ficando mais complexos. Então, de novo, é uma tarefa também bastante difícil. Como que eu explico um modelo que está ficando cada vez mais complexo? Alguns tópicos a considerar, né? Aquecimento global. O próprio uso das GPUs para treinar esses grandes sistemas gera calor, demanda energia elétrica. Então, a gente tem um custo social da utilização dessas ferramentas, desses sistemas, que pode impactar, inclusive, no aquecimento global, nas mudanças climáticas. Quem deve controlar o uso dessas ferramentas? Tem que existir alguma agência reguladora ou não? Tem que existir uma regulamentação por parte do governo? Isso está em debate também, não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo, como que a gente deve regulamentar esse processo, a aplicação de modelos de IA em processo decisório em especial. Como lidar com a segurança dos dados? Quem que é responsável por essa segurança? Como armazenar, como evitar que esses dados caiam em mãos erradas? Segurança biométrica, né? Todo sistema de cadastro, hoje a gente, seja uma entrada de um prédio, seja uma entrada de um condomínio, a gente tem nossos dados digitais, nossas biometrias coletadas. Exames médicos, nós temos informações de DNA que podem ser coletadas por diversas empresas também. Então, como lidar com esses dados e como garantir que esses dados não caem em mãos erradas e não venham aumentar a vulnerabilidade das pessoas que têm esses dados vazados, por exemplo. E o desemprego tecnológico, como eu já comentei, né? Como lidar com essa questão dos empregos que estão sendo substituídos por técnicas automatizadas, por técnicas de IA, por técnicas de aprendizado profundo. Bom, nessa última videoaula então do curso, nós basicamente discutimos do ponto de vista mais filosófico diversas questões em aberto que vão impactar a nossa vida, vão estar diretamente ligadas ao desenvolvimento da área de aprendizado profundo, da área de IA como um todo. E são questões aí que a gente precisa levar bastante a sério, porque elas podem ter um impacto bastante significativo na nossa sociedade, tanto para o bem quanto para o mal, ou seja, gerar pontos negativos, como eu já falei antes, o próprio desenvolvimento de armas autônomas pode ser algo bastante grave, bastante perigoso perante a sociedade. Com isso, eu agradeço a todos e, novamente, obrigado pela atenção. Até a próxima.